Você já deve ter vivenciado a seguinte situação: o trabalhador passa dias e depois vem exigir uma CAT afirmando que se acidentou, seja no trajeto ou seja dentro da empresa. E aí você entra naquele dilema: e agora, o que eu faço? Abro essa CAT somente com o relato do trabalhador ou não abro a CAT, nego isso e posso gerar algum passivo futuro para a empresa? Pois é, e a resposta para a abertura dessa CAT é depende. Depende de alguns fatores que nós vamos analisar juntos agora, tá? Não foi registrado o acidente. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: existe uma regra formal na empresa? Quando eu falo regra formal, é o quê? Uma ordem de serviço onde tinha descrito que todo acidente deve ser comunicado de imediato. Uma integração de segurança que lá na ata do treinamento que ele assinou tenha no conteúdo sobre o acidente. Um manual de conduta, um procedimento interno, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, nós não podemos cobrar do trabalhador alguma coisa que nós não possamos confirmar que ele foi treinado. Se eu não fui treinado de alguma coisa, eu não posso ser cobrado por essa coisa. Concorda comigo? Então, se a empresa tem uma regra formal assinada pelo trabalhador, já é um ponto no sentido de não emitir essa CAT, tá? Mas calma que a análise não é tão simples assim. Segundo ponto, você investigou a situação? Bom, ele me disse que se acidentou semana passada. Tem algum BO, caso seja no trajeto, por exemplo, comprovando o horário e local do acidente de trânsito para eu ver se é compatível com o deslocamento dele? Tem alguma testemunha, tanto externo no acidente de trajeto como dentro da empresa? Tem algum colega de trabalho que viu, que verificou que a pessoa realmente se acidentou? Existe alguma filmagem de uma câmera de segurança? Existe algum atendimento hospitalar? Essas informações todas você coletou em uma investigação para chegar na conclusão se esse acidente existiu ou não? Pois é. Terceiro ponto, incapacitou o trabalhador? Ele foi trabalhar normalmente no dia seguinte, que ele relatou que se acidentou no trajeto, ou se foi dentro da empresa? Ele se acidentou e continuou trabalhando normalmente? Bom, conforme o artigo 19 da Lei 8213, se não gera incapacidade, não é acidente de trabalho. A Jéssica vem e me diz: Jonathan, eu torci o pé indo no banheiro fazer xixi semana passada, eu quero a minha CAT. Tá, mas tu se afastou do trabalho, tu precisou parar de trabalhar? Não, dei uma torcidinha, doeu, mas eu continuei trabalhando normal e no outro dia eu já não estava sentindo nada. Então não é acidente de trabalho, porque não gerou incapacidade. Olha como é importante investigar e verificar essa questão da incapacidade. Você verificou o ponto dele? Pô, o cara disse que se acidentou uma semana atrás, mas o ponto dele está normal, horário de chegada, horário de saída, horário de intervalo, tudo normal. Ele apresentou algum atestado médico? O cara sumiu, 3 dias, não apareceu. Ele trouxe atestado ou tem falta lá no ponto dele? Não sei. Você verificou tudo isso e integrou isso na sua investigação? Outro ponto importante, tá? Depois que a pessoa relatou que se acidentou, você passou ela com o médico do trabalho ou com o médico examinador para ser avaliado? Existe alguma lesão aparente de fato? Essa lesão pode realmente deixar alguma sequela, alguma incapacidade para o trabalho, redução de capacidade para o trabalho? Qual é o veredito, qual é o diagnóstico, qual é o parecer do médico que avaliou esse trabalhador? Não, essa cicatriz aqui, isso aqui é uma cicatriz de anos atrás, o médico sabe ver isso aí, não é de acidente de semana passada, não. Não, essa dor aqui que ele está referindo, isso aqui é uma hérnia de disco, isso aqui é a idade, é degenerativo, isso aqui não se desenvolve em uma semana. Não pode ser de um saco que ele carregou semana passada que desenvolveu isso aqui. Talvez o médico vai pedir um exame de imagem para entender melhor a situação. Talvez o cara tá de malandragem, ou talvez não, talvez realmente aconteceu, não sei. Você passou pelo atendimento médico para chegar numa conclusão? Outra coisa, você conversou com esse trabalhador? Ele só chegou, disse que se acidentou, pediu a CAT e foi para o setor trabalhar. E você tá aí batendo cabeça igual um maluco. Mas você chamou ele: não, vem cá, seu Malaquias, senta aqui, me explica melhor, como assim o senhor se acidentou? Que aí, claro que essa conversa já deve ter passado pela investigação, né? Se você fez a investigação, mas conversar além da investigação. Ô, seu Malaquias, mas me conta aqui, por que o senhor está pedindo a CAT? Por que o senhor quer um registro do acidente se o senhor não falou dias e dias e agora o senhor veio aqui? Qual é a sua intenção? Por que o senhor não informou no dia? Por qual motivo o senhor não falou nada do acidente agora? Agravou alguma coisa? Ah, sim, agravou. Bom, então vamos passar com o médico. Vocês percebem que a gente começa a conectar as coisas? E depois de você verificar se a empresa tem uma regra formal, se ele foi informado sobre isso, fez a investigação, avaliou se existiu incapacidade ou não, até para cair ou não no conceito de acidente de trabalho, passou pelo médico se necessário, conversou com o trabalhador para entender o contexto disso, por que ele está pedindo isso, aí nós vamos tomar a decisão mais inteligente. Se tiver indícios que é verdade, tem uma testemunha, tem um atendimento hospitalar, ou tem um boletim de ocorrência do acidente de trajeto, realmente ele apresentou um atestado, só que sem CID, ele não falou qual era o motivo do atestado, e agora ele conseguiu comprovar que realmente ele machucou
na empresa, ou se o médico disser que existe uma lesão mesmo que não vá deixar sequela, uma lesão, um entorse, ficou um roxo, ficou um hematoma, que logo, 2, 3 dias vai sumir, mas existe uma lesão, ou seja, se a história é compatível com acidente de trabalho, qual é o problema de emitir uma CAT com 1 dia de afastamento, 5 dias de afastamento, 2 dias de afastamento, ou até sem afastamento? Qual é o problema que emitir uma CAT gera para a empresa? Nenhum. Então, se tem fatos que comprovem isso, a decisão mais inteligente talvez seja emitir essa CAT. Ah, Jonathan, mas ele assinou que ele deveria ter informado. E já que ele não informou, a empresa não é mais obrigada a registrar essa CAT. Em tese, sim, só que a gente sabe que se isso gerar uma indisposição e talvez uma discussão judicial, a gente sabe que só isso aqui não é robusto o suficiente para se sustentar. E talvez isso possa até ser usado contra a empresa. Pô, a empresa se negou a abrir a CAT. Daqui a pouco uma denúncia vai levar o FAP a 2. Daqui a pouco uma denúncia por obrigação acessória não cumprida com a Receita Federal. Daqui a pouco uma denúncia por uma CAT subnotificada e não informada. Percebem? Ah, Jonathan, mas se eu emitir essa CAT atrasada, vai gerar multa para a empresa? Não, não vai, porque conforme o artigo 351 da IN 128 de 2022, a CAT emitida atrasada, se não tiver uma fiscalização ou um processo administrativo, não tem multa. A regra geral é que CAT atrasada não tem multa. Então também não precisa ficar receoso de CAT atrasada. Agora, se tem um registro formal, vocês fizeram investigação e não tem comprovação nenhuma do acidente, ele trabalhou normal, não tem atestado, não tem variação do ponto, passou pelo médico, não tem nenhum tipo de lesão, conversou com o cara, ele se enrolou todo e não soube nem dizer por que ele quer, sinto muito, você não informou o acidente, a gente investigou, não conseguiu indícios nenhum que o acidente realmente aconteceu, tu não teve incapacidade nenhuma, então nós não reconhecemos esse acidente e não vamos emitir a CAT. Pronto, vida que segue. Ah, mas é no meu direito. Que direito, cara? Digamos que nós emitimos a CAT sem afastamento ou com 1 dia de afastamento, ou uma CAT de trajeto e no outro dia tu trabalhou, que é sem afastamento. Que direito tu teria? Nenhum. Aí você explica para ele que ele não tem direito nenhum. Vocês entendem? Então, assim, não é uma resposta tão simples. Ah, comunicou uma semana depois. Devo abrir a CAT ou não devo abrir a CAT? Pergunta que chega muito na caixinha do Instagram. E a resposta é depende. Depois que você analisar tudo isso aqui, você toma a decisão mais inteligente, beleza? Espero ter explicado da melhor forma possível. Até a próxima.